Vamos voltar agora para a informática básica? Aí. Vamos lá, gente, né? Bom, o currículo para o ensino fundamental da cidade de São Paulo adota objetos de conhecimento, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que apresentam algumas das estratégias pedagógicas propostas pelo pensamento computacional. Assinale a opção que apresenta as estratégias pedagógicas e estruturantes do pensamento computacional adotada pela cidade de São Paulo para o currículo do ensino fundamental. É uma pergunta para quem decorou esse assunto aí, né? Então, assinale a opção que apresenta as estratégias pedagógicas e estruturantes do pensamento computacional. Então, quem decorou essas estratégias do pensamento computacional tem maior chance de acertar aí. Até porque vejam as misturas que estão aí, ó. Tem algoritmo, abstração, descrição, reflexão e depuração. Na B, logaritmo, acesso, segurança e veracidade da informação. A C, logaritmo, mensuração, letramento digital e programação. Se vocês observarem, tem aí estratégias misturadas com eixo e até com outros elementos da informática educativa aí. A resposta é a A. E também, professor, a questão do logaritmo já exclui aqui, né? É porque ele não consta, né? Ele não consta. Não consta. E a linguagem de programação é uma forma também de relacionada aos procedimentos de aprendizagem. E aqui, linguagem midiática é um eixo, ela não é uma estratégia pedagógica, né? Investigação e pensamento científico está lá na matriz dos saberes, assim como também letramento digital é um eixo. Então, eles fizeram uma mistura, e aqui, a única forma de entender isso é decorar, porque não tem outra forma, né? Vamos em frente aqui? Vamos para a 12. A 12. As metodologias ativas se encontram com as tecnologias para aprendizagem, pois ambas incrementam a interação dos estudantes com muitas informações e mudanças ágeis e paradigmas, as quais demonstram o que foi aprendido em diversas disciplinas na escola. Diante do exposto, na obra Pedagogia da Autonomia, Freire, em 1996, define a autonomia como, olha aí, uma integração aí do Paulo Freire com as tecnologias, né? Então, alternativa A, aprendizagem pelo fazer, refazer, maker, thinkering, né? B, algo que vai se construindo na experiência de várias decisões a serem tomadas. C, algo em que o professor é o sujeito autônomo para aplicar atividades utilizando as metodologias ativas. D, aprendizagem baseada na investigação, tendo o professor como protagonista no processo de ensino-aprendizagem. E E, uma sistemática para o desenvolvimento e garantia dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do currículo de tecnologias da aprendizagem. Fernando, é a B, né, Fernando? É a B, gente, né? Essa pergunta você poderia responder simplesmente só destacando a letra B, porque autonomia é o conceito de construir na experiência de várias decisões. E não tem, na abordagem Paulo Freire, o conceito de maker. Ele não está nessa pegada da cultura maker de jeito nenhum. 13, né? Vamos lá, Paulo. Em conformidade com a portaria 5930, 2013, da Secretaria Municipal de Educação, em seu artigo 5º, o ciclo interdisciplinar compreende o 4º, o 5º e o 6º ano do ensino fundamental, com a finalidade aí do ciclo interdisciplinar aí com seus 3 anos de escolaridade aí. Alternativa A, promover práticas pedagógicas diferenciadas, reflexivas e colaborativas. Então, essa seria a finalidade do ciclo interdisciplinar. B, garantir apenas que todos os estudantes do 4º, 5º e 6º ano sejam alfabetizados. Imagina que seria isso a resposta, né? Jamais, né? C, aproximar os docentes e estudantes do 4º, 5º e 6º ano às tecnologias educacionais? Também não, né? D, aproximar os diferentes ciclos por meio da interdisciplinaridade, ampliar o processo de letramento e de resolução de problemas matemáticos com autonomia para a leitura e a escrita. Este trecho é exatamente o que vocês vão encontrar lá na portaria 5930, ao tratar do ciclo interdisciplinar.
Então, aí eles fizeram uma pergunta para checar se as pessoas leram a portaria 5930 e colocaram exatamente o texto que está lá, que é a resposta certa, que é essa D aí. Na E diz, permitir aos estudantes acesso a computadores, jogos didáticos e livros de literatura de qualidade para aprenderem ao mesmo tempo em que usufruem de certos instrumentos da sociedade letrada. Evidentemente que não é isso daí. Então, vamos ver que a alternativa A, alternativa B é algo muito limitado. Né? Garantir apenas que todos os estudantes sejam alfabetizados? Não. A alfabetização e letramento é para todos. Essa alternativa aqui é absurda. Promover práticas pedagógicas diferenciadas, reflexivas e colaborativas é um instrumento para se chegar a essa finalidade, mas ela não é em si a última finalidade. Aproximar docente e estudante para a tecnologia não é objetivo somente desse ciclo interdisciplinar, é de todos os ciclos também, inclusive na educação infantil, é preciso aproximar as tecnologias educacionais. E a última, né, como o próprio professor Paulo falou, não tem essa questão de simplesmente garantir acesso aos computadores. Então, vamos lá, gente, tem mais aqui, né? Bora ler, então, a 14. Essa é cumpridona. Os documentos, elementos conceituais e metodológicos para a definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de alfabetização e direitos de aprendizagem dos ciclos interdisciplinar e autoral apresentam os direitos de aprendizagem para os ciclos de alfabetização, interdisciplinar e autoral no que se refere ao trabalho com tecnologias. Avalie se os direitos de aprendizagem para os ciclos de alfabetização, interdisciplinar e autoral no que se refere ao trabalho com tecnologia, se incluem esses itens aqui. Então, vamos ver aqui. Item 1. Aprender tecnologias com equidade, utilizando diferentes linguagens mídias. 2. Explorar e experimentar diferentes tecnologias. O 1 e o 2 tem sim lá, estão lá incluídos lá. 3. Conhecer e apropriar-se das tecnologias para refletir e buscar soluções para desafios, com liberdade de escolha, tendo respeitadas as suas estratégias pessoais e aprendizado. Esse 3 também está lá. 4. Utilizar as tecnologias como linguagens e modo de interação para pesquisar, selecionar, compartilhar, criar para interagir socialmente e tomar decisões éticas no cotidiano. Também está lá. 5. Exercitar o diálogo, argumentar, analisar posições divergentes e respeitar decisões comuns, procurando ler o mundo e suas transformações. Também está lá. Então, os itens 1, 2, 3, 4 e 5, todos estão lá no documento. Então, resposta A, E. A Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo afirma em documento oficial a importância de um documento, olha lá o Paulo Freire, né, que preveja e potencialize o uso de tecnologias em todas as áreas do conhecimento, onde seja apresentando um currículo específico de trabalho com as tecnologias educacionais. A esse respeito, assinale a opção que apresenta os princípios para o trabalho com as tecnologias educacionais. Aqui a pergunta é bem específica. Os princípios para o trabalho com as tecnologias educacionais. Alternativa A. Autonomia, inventividade, ordem e colaboração. B. Programação, pensamento crítico e foco no aluno. C. Cultura digital, protagonismo, autonomia e equilíbrio. D. Pensamento reflexivo, informação mais construção do conhecimento, cultura digital, protagonismo, autonomia, inventividade e colaboração. Alternativa E. Programação, pensamento crítico, integridade, foco no aluno, engajamento, organização, informação mais construção do conhecimento e empatia. Aqui é o seguinte, gente. Se você sabia desses princípios aqui, ia acertar. Então, é bem bonitinho, bem coloridinho, está lá no documento das tecnologias de aprendizagem. Eu copiei e colei aqui para nós. Podemos olhar esse espécie de catavento aqui, né? Muito bem, vamos lá para a 16ª. As ideias de Papin com a linguagem de programação focavam na apropriação da linguagem de programação básica para os estudantes. Desde então, algumas novas linguagens de programação surgiram, como exemplo do Scratch.
adotado algumas das práticas de tecnologias para aprendizagem de forma interdisciplinar. O Scratch é um software desenvolvido em um espaço do Instituto de Tecnologia de Massachusetts por um grupo de pesquisadores. Nesse sentido, o Scratch permite que os professores trabalhem com tchananã, tchananã. Música fúnebre, né? O acompanhamento dos alunos no sistema acadêmico. B. Gestão de ambientes virtuais de aprendizagens, os famosos AVAs. Cartões animados contendo narrativas a partir do uso de linguagem de programação. D. Pensamento reflexivo e construção do conhecimento dos alunos por meio da gamificação de trabalhos. Processo de ensino-aprendizagem das tecnologias nas escolas por intermédio dos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, as outras respostas têm a ver com o sistema. Tudo bem, gente. Então, ele é um software desenvolvido com cartões animados. Esse negócio aqui de Java, na minha tese eu detonei com os Avas e os Javas, né? A gamificação, o metaverso, então tudo isso aqui são coisas que não tem nada a ver com essa linguagem maravilhosa e poderosa de empoderamento das pessoas. Tudo bem? Satisfazidos, como diz lá no meu povo? Muito bem. Satisfeitos, vamos adiante, então, agora para a legislação específica, né? Quais foram os conceitos relativos ao Estatuto da Pessoa com Deficiência com suas respectivas definições? Adaptações razoáveis, acessibilidade, barreiras, tecnologia assistiva. Produtos, equipamentos, dispositivos promovem participação autônoma, independente, qualitativa da pessoa com deficiência com mobilidade reduzida. O que é isso? 1, 2, 3 ou 4, é. Todo mundo colocando 4. Então, a próxima. Modificações e ajustes que assegurem a pessoa com deficiência o exercício com igualdade de condições com os demais de seus direitos e liberdades fundamentais. O que é isso? Então, resta agora 1, 2 ou 3 para marcar. Ah, já tem gente marcando a 1 aqui, ó. 1, né? 1. Podemos seguir? 1 é adaptações, né? Adaptações razoáveis, né? Então... Isso, é. Disponibilidade de espaços, equipamentos, transportes e informações permitem uma utilização segura e autônoma por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Ou é acessibilidade ou barreiras. 2. Sandra disse 2. Portanto, né, a última é barreiras, que são formas de entrave que limitam ou impeçam a participação social da pessoa com deficiência, seu gozo, sua liberdade de expressão, de comunicação, sua segurança, entre outros. Portanto, 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3 está onde? Na letra C. C, né? Vamos ver se Alternativa C. C de cebola. Alternativa C. Vamos mais uma aqui, agora a 18. Em relação ao ensino de filosofia e sociologia, segundo a LDB-EN, toda vez que vocês forem escrever LDB, escrevam da Educação Nacional, pois existem outras leis de diretrizes. O resultado fundamental esperado para o final do ensino médio é que o educando demonstre o domínio dos conhecimentos. A. Necessários exercícios da cidadania. B. Suficientes para aprovação no vestibular. C. Exigidos para administrar essas disciplinas. D. Básicos para exercício de profissões técnicas. E E. Proporcionais ao seu interesse individual. Todo mundo marcando a A, Fernando. Olha aí, ó. Nossa, que difícil, né? Olha só. Suficiente para aprovação no vestibular. Nada a ver, né, gente? Aqui... Alguém marcaria isso? Exigidos para ministrar essas disciplinas? Não, todo mundo sabe que é impossível, né? Ou proporcional ou interesse individual. Ninguém conseguiria marcar outra que não fosse a alternativa A aí, né? 19. A respeito dos princípios constitucionais da educação, leia a lista a seguir. Garantido o direito à educação ao longo da vida. 2. Igualdade de condições para acesso à escola. 3. Uniformização pedagógica para manter um padrão de qualidade. Os princípios constitucionais da educação estão corretamente identificados em 1 apenas, 1 e 2 apenas, 1 e 3 apenas, 2 e 3, 1, 2 e 3. Nós só podemos marcar 1 e 2 aí nas alternativas. Porém, se as pessoas forem consultar a 2, vão encontrar lá igualdade de condições para acesso e permanência na escola. É possível que a gente marque a resposta lá, a B, né? 1 e 2 apenas, porque a 3 ela é absurda, isso não consta mesmo do texto constitucional.
O 1 está certinho, garantia direito à educação ao longo da vida, está lá nos princípios constitucionais. Mas a 2, ela padece de um problema, ela está incompleta, não está em conformidade com o texto constitucional. Isso, então, e na número 1 também, garantir o direito à aprendizagem e educação ao longo da vida. Não, isso, direito à aprendizagem e educação ao longo da vida. Então, não falta aprendizagem, então... Falta, isso, também falta. Falta. Então, aqui é a B, né? Essa Tem. também é muito interessante. Vou ler aqui para vocês. Analise a seguinte orientação. Ensinar cada pessoa, independentemente de origem e atividade, é livre e igual em dignidade a qualquer outra. É dotado de razão e deve participar de uma comunidade fraternal que englobe a todos os seres humanos. Assinar a opção que identifica a diretriz do Plano Municipal de Educação de São Paulo, que satisfaz a orientação citada. Alternativa A. Formação continuada para atividade profissional. Alternativa B. Promoção da educação e direitos humanos. C. Universalização do atendimento escolar. D. Educação em sustentabilidade socioambiental. E E. Adoção de políticas identitárias da educação. Essa está na cara, né, professor Paulo? Você mata que é direitos humanos, né? Promoção da educação em direitos humanos. Exatamente. Leva a resposta plausível que temos nas alternativas aí. Fundamento da educação. Agora vamos lá, né, gente? E essa vale mais, né? Essa vale o dobro. Vale 2, né? Então, quem acertou, valeu o dobro, né? Olha o Luquezzi aí, ó. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Assinale as assertivas a seguir de acordo com a concepção do autor e assinale V para verdadeira e F para a falsa. As avaliações de aprendizagem devem se guiar por um ideal de neutralidade que garante rigor e eficácia. Imagina que o Luquezzi fala de neutralidade, né, de forma alguma, né? Uma educação que almeja conservar a forma de sociedade utiliza métodos autoritários de avaliação. O Arthur colocou falsa na segunda, não é isso? E essa aí, gato, é verdadeira ou é falsa? Então, a terceira proposição, ela é verdadeira, não é isso? O pessoal já está colocando a E. Então, essa aqui pode causar para alguns uma confusão, porque, de fato, o Luquezzi não pensa assim. Mas quem pensa assim? Quem é defensor da pedagogia tradicional. Então, é verdadeiro a crítica que ele faz à pedagogia tradicional. Vamos para 22? Então, vamos aqui à questão. Nos currículos, os sujeitos desaparecem. Não tem espaço como sujeitos de experiências de conhecimento de pensares, valores e culturas. Não se reconhece sua voz, nem sequer estão expostos às marcas de suas ausências. O que importa quem fala? Quem são os mestres que ensinarão os conhecimentos? Menos ainda, o que importa aqueles que escutam, que aprenderão suas lições? Então, adaptado do texto do edital Currículo Território e Disputa de 2011, 12 anos atrás. Assinar a opção que identifica corretamente a denúncia exposta no trecho acima. Tá. A eficiência dos processos educativos é prejudicada pela contaminação com temáticas subjetivas. B. Os professores conduzem os processos educativos com negligência em relação aos currículos. C. Os currículos dão uma importância muito maior às experiências dos alunos que às dos professores. D. A construção dos currículos ignora a experiência dos participantes diretos dos processos educativos. E E. O descaso com os direitos de autoria dos materiais didáticos contribui para a invisibilidade dos sujeitos. E aí, o que vocês respondem nessa? Vamos resolver? Obrigado, Rafael. Está dizendo que a gente dá aula. Daqui a pouco, Sibéria, voltaremos lá à obra do Luquezzi, tá? Professor Paulo, que ainda está tendo divergência ali. Tá, então aqui todo mundo está colocando letra D. E, de fato, é a letra D, pessoal. Muito bem, que bacana, hein? Vamos para 23? No começo do século XX, aos poucos cresceram os argumentos a favor da instrução feminina, usualmente vinculando a educação dos filhos e filhas. Essa argumentação
irá direto ou indiretamente afetar o caráter do magistério, inicialmente impondo a necessidade de professoras mulheres e, posteriormente, favorecendo a feminização da docência. Os discursos que se constituem pela construção da ordem e do progresso, pela modernização da sociedade, pela higienização da família e pela formação dos jovens cidadãos implicam a educação das mulheres e das mães. A esses discursos vão se juntar os da nascente psicologia, acentuando que a privacidade familiar e o amor materno são indispensáveis ao desenvolvimento físico e emocional das crianças. Através de múltiplos recursos se estabelece ou se reforça uma ligação estreita entre mulheres, professoras e crianças, chegando-se por vezes a infantilizar, tanto o processo de formação de professores quanto a atividade docente de primeiro grau. Tudo bem até aqui? Assinale a opção que identifica corretamente o que se afirma no trecho acima. Assinale a opção que identifica corretamente o que se afirma no texto, no trecho acima. Então, circule aqui a palavra corretamente, porque às vezes pode ser o exceto, né? Então, os processos de urbanização e modernização tiveram como resultado a equalização de relações entre homens e mulheres. Ou seja, houve uma maior igualdade das relações? Não, né? Houve até o aumento das relações de feminicídio, de opressão das mulheres, e as mulheres foram colocadas em ocupações, que eram essencialmente caracterizadas do estereótipo feminino, correto? Estou certo ou errado? Aqui. Vamos lá, vamos contestando aí, gente. O ambiente escolar reproduziu tendências naturais da vida familiar, na qual cabe à mulher o papel do acolhimento. Então, a mulher ser acolhedora é algo natural? Imagina que uma feminista ia falar isso, né? Falso, né? A ideologia da modernidade do século passado, que é o século XX, né? Fez com que as escolas passassem a exigir docente com valor feminista? Que coisa, né? Eu gostaria dessa sociedade aqui, né? Que tem que ser feminista e não aqueles defensores da ideologia de gênero, que é uma coisa que não existe, absurda, né? Mas fato que isso não aconteceu, a professora Guacira não escreveu isso no livro dela. Não, né? Então. A feminização do magistério dependeu da entrada da mulher no mercado da adequação da função, estereótipos de gênero. Sabe que essa aqui é a certa? E aí? Letra D, o pessoal está marcando, né? Então, essa é a correta, porque o texto mesmo diz: a feminização dependeu da entrada da mulher no mercado e da adequação da função a estereótipos de gênero. Só voltando ao texto rapidinho. Olha lá. A favor da instrução, favorecendo a feminização da docência. Né? Impondo a necessidade de professoras mulheres e depois favorecendo. Então, essa ideia vem de que a mulher acaba assumindo esse papel, só voltando aqui, né? De estereótipos na sociedade. Letra D. As novas condições sociais da virada do último século valorizaram a educação familiar em detrimento do ensino formal. Não, no último século houve uma valorização da educação pública, por incrível que pareça, e até no Brasil, né? Contra o pessoal aí da escola sem partido, a educação de gênero, a ideologia de gênero está sendo progressivamente rejeitada e o homeschooling foi derrubado como inconstitucional. Então, aqui a letra E também é totalmente falsa, até pela nossa realidade. Tudo 24, bem? 24. Essa aqui é: o ambiente escolar, sendo parte da sociedade em que está inserido, está sujeito aos mesmos problemas e desafios como o caso do racismo. Por isso é importante que os docentes sejam capazes de reconhecer as diversas dimensões pelas quais essa realidade se manifesta. Assinale a opção que identifica corretamente a concepção de racismo estrutural defendido por Silvio Almeida, nosso ministro dos Direitos Humanos, né? Um produto de instituições que privilegiam e excluem com base em critérios raciais, direto ou indiretamente. B. Uma patologia psíquica que se sedimenta social e culturalmente até se tornar um dado irreversível. C. Uma conduta irracional adotada por grupos criminosos em ações isoladas ou contínuas de violência deliberada.
uma ideologia utilizada para dissimular o fato que todos os homens são iguais por natureza. E um processo concretizado de desigualdades disseminadas em todos os âmbitos em relação a uma sociedade. Qual que é a resposta aqui? Letra? Todo mundo marcou a E. Olha aí, pessoal brilhante, hein? Muito bem, né? Então, aqui a concepção correta do Silvio Almeida, na letra E, um processo concretizado de desigualdades disseminadas em todos os âmbitos. Essa também não está difícil, né? 25 é vulnerabilidade e educação, tudo bem? Tá, 25 então aqui. Opa, passou aqui, spoiler. Pensar em práticas educacionais inclusivas implica na compreensão da garantia do direito de todas e todos às condições materiais concretas para a efetivação das aprendizagens e desenvolvimento, de modo que a organização do espaço escolar as ofereça a todos os estudantes, e todas também, e todos, indiferente da sua condição física, social, emocional, cognitiva, étnica, cultural, de gênero, religiosa ou econômica, ou de origem nacional, tá bom? Poderíamos acrescentar aqui origem nacional para dialogar com os refugiados. Então, alternativa A. Qual que é a alternativa aqui? Correta E, correta B. Vamos lá, gente. B está ganhando o B, tem a D também aqui. Reconhecer que o contexto social vulnerável impossibilita a aprendizagem dos estudantes. E aí, professor Paulo, certo ou errado isso aqui? Sem dúvida errado, né? Então, não é qualquer contexto social, ele não é o contexto, né? Inclusive, a Selma Pimenta diz, não é a condição socioeconômica que nós temos que olhar a criança. Temos que olhar sobre a sua capacidade de processar isso e tomar uma atitude potente perante uma situação desigual. Então, a alternativa A é F. Estabelecer objetivos possíveis a serem alcançados pautados na observação contínua. É a letra verdadeira, né? É isso aí. Correto? É isso? É isso aí. Tá. Usar a avaliação como ranqueamento, classificação. Então, somente quem tem um pensamento autoritário e defende uma sociedade autoritária, lembra do Lucchesi? É que vai defender ranqueamento. Então, é falsa. Vai favorecer a competição? Não. Estimular a competição. Então, a C e a D estão em sintonia na visão de competição, na visão excludente aqui. Então, a exclusão, a competição não favorece um crescimento generalizado. Inclusive, o César Cole, que é um autor muito clássico da pedagogia, diz que numa turma cooperando ou competindo, a que coopera tem melhores resultados. Isso aqui, então, já é consagrado pelo construtivismo. Identificar a fragilidade para classificar os níveis de desenvolvimento cognitivo, também isso aqui era lá no tempo da minha bisavó, né, que hoje já está muito ultrapassado isso. Numa sociedade autoritária, isso era o alvo. Hoje não é sociedade democrática, letra B de beleza. Muito bem, vamos para a próxima? Vamos direto ao ponto. Dica queijo, professor Paulo. Vamos lá. Segundo o infográfico imaginário, acima e ao lado, abaixo, é correto afirmar, arriba, abaixo, né? Adentro. Afirmar que o saber fazer docente na obra freiriana... Vamos analisar ao inverso, da E para A. Então, vamos lá. Fundamenta a hierarquia do professor sobre os alunos com base no conhecimento. Então, o Paulo Freire fundamenta aí na afirmativa do saber fazer na hierarquia. Então, a hierarquia se impõe sobre os alunos como base para o conhecimento? E aí, vocês acham que sim? Um professor autoritário que é isso, não é? Professor autoritário, né? Autoritário. Claro que não é essa daí, né? A D. Nossa. Descarta o saber do senso comum que os alunos trazem consigo. Isso condiz com Paulo Freire? É exatamente o contrário do que Paulo Freire diz, né? Temos que aproveitar o senso comum para trabalhar, para ampliar os saberes. Na C. Exige transmissão... Oi. Aqui na letra D, você pode substituir saber do senso comum por duas palavrinhas para enriquecer seu vocabulário. Saberes tácitos são saberes dados ou saberes prévios também. Vamos lá. Letra C. Exige a transmissão sistemática de conteúdos do professor para os alunos. Exatamente o que Paulo Freire, na sua pedagogia lá da autonomia, fala
contra a transmissão, né? Não se trata de transmitir, né? Educação bancária, como você está escrevendo aí. Na B, tem como objetivo a subordinação do professor aos interesses dos alunos, tá? Isso Paulo Freire fala? Não, mas esse é meu sonho. Os professores estão subordinados aos interesses dos alunos, e aí o saber fazer docente fica subordinado aos interesses dos alunos. Como aluno, esse é meu interesse, tá, professor Paulo? E a A, que é a resposta que a gente pode marcar, evidentemente, requer do professor a assunção de uma postura permanente de aprendiz. O professor, ele é eternamente um aprendiz. Ele sabe um pouco mais, mas ele tem sempre que aprender, segundo a perspectiva que a gente tem de Paulo Freire, né? Tá certo. Vamos lá, gente. Bora lá. Atividade de ensino é premiada pela atividade social coletiva e pela atividade de aprendizagem individual. Os processos psicológicos superiores estão enraizados no desenvolvimento social e cultural. O processo de ensino-aprendizagem consiste na apropriação da experiência social humana e histórica por meio de uma atividade psicológica interna. Libânio, José Carlos, Antinomias da formação de professores e a busca de integração entre conhecimento pedagógico didático e conhecimento disciplinar. Esse texto é maravilhoso. Didática, Teoria e Pesquisa, de 2018, é recente também. No trecho acima, o autor faz referência à teoria da aprendizagem de Ausubel, B. Vygotsky, C. Skinner, D. Watson, elementar, meu caro Watson, ou E. Piaget. Sem dúvida, ninguém erra essa daí, é Vygotsky. Perdão, né? Peraí. Letra B de Vygotsky, né? Vamos lá. Paulo Freire de novo, vamos lá. O professor que desrespeita a curiosidade do educando. Tá, vamos lá. O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente a sua sintaxe e a sua prosódia. O professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que ele se põe no seu lugar, ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, tanto que o professor que se exime do cumprimento do seu dever de propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora do educando, transgride os princípios fundamentalmente éticos da nossa existência. Tudo bem? Então vamos lá. Com base no trecho acima, é correto afirmar que o professor deve o quê? Tá. Incentivar a curiosidade epistemológica dos alunos para que possam memorizar os conteúdos. Isso é verdade? O Paulo Freire defende a memorização? Ele defende, mas não somente a memorização, porque ela não incentiva a curiosidade epistemológica. O que ele defende é a problematização, embora a memorização tenha um papel importante no processo cognitivo. Tanto que ele repete muitas palavras, pois ele diz que a repetição é pedagógica. Padronizar o uso da linguagem pelos alunos. Nada de homogeneidade, construindo a lógica e a sintaxe. Não. Também tem que ter a ética e estética. Quem fez a aula comigo lembra do BBV. Todo mundo quer, né, uma pessoa do bem, bela e verdadeira, né? Bem, belo e verdadeiro. O bem é a ética, o belo é a estética e o verdadeiro é a lógica. Então, guardem sempre isso, porque não basta o cognitivo que a lógica. A educação tem que ter beleza, tem que ter ética também. Incentivar uma educação emancipadora que respeita a particularidade e diferença de cada aluno. Então, o currículo da cidade, ele tem essa base epistemológica aqui em Paulo Freire, letra C, com educação emancipadora, como a T falou ali. Manter intocados conhecimento prévio, ou saberes prévios, saberes tácitos, ou senso comum, trazido pelo aluno, pois constituem sua memória e identidade social. Não, também não é para manter intocado, porque tem que passar da consciência ingênua para a consciência crítica, a partir do processo de problematização e conscientização, que é o nosso esqueminha: prática, teoria e prática transformada e transformadora. Acompanhar o aprendizado espontâneo dos alunos sem impor novos métodos de caráter instrucional? Não, o professor tem que propor métodos
Então, a letra E também é falsa, né? E não é acompanhar a espontaneidade. O estudante não vai aprender de uma forma totalmente espontânea, precisa ter a sistematicidade do processo, portanto, um processo científico também. Vamos para a 29ª. Dar às crianças e adolescentes a oportunidade de aprender sobre os povos indígenas é dar-lhes a oportunidade de conhecer a grande riqueza que reside na diversidade cultural existente no Brasil. Riqueza que deve ser valorizada e respeitada. Como fontes de aprendizado que são e pelo lugar que ocupam no sistema educacional brasileiro, os livros didáticos deveriam abordar a temática indígena e a diversidade cultural de modo que os alunos percebessem tal valor. Está na obra de Isabel Gobi, que não é a Maria Gobi, né? O que os livros didáticos dizem sobre os povos indígenas na educação indígena, reflexões sobre nações nativas na infância, noções nativas de infância, aprendizagem e escolarização, de 2012, da UFSC. Gostaram da UFSC? Igual Massachusetts. O diagnóstico apresentado acima coincide com aquele que fundamenta a lei 11.645. Paulo voltou, gente. Amém, aleluia, né? Glória, né? No qual trata o ensino de história e cultura indígena Glória. E médio, assinala a opção que apresenta uma assertiva coerente com a lei. Então, aqui você nem precisaria, professor Paulo, ler, como diz aqui os demais colegas, né? O enunciado superior, mas é que nós estamos treinando, né? Estamos nos capacitando para domingo e para revisar quem fez a prova à tarde do domingo passado. Alternativa A, o pessoal já está marcando C corretamente. Um diferencial da cultura brasileira e contar com espontânea valorização da diversidade cultural indígena. Né? Que a palavra é. Não, a sociedade brasileira, pelo contrário, fez o genocídio indígena. E somente agora, né, que foi colocado a FUNAI como como é que diz? Fundação do indígena, né? Foi tirada aquela visão do Rondon, que queria assimilar o indígena à sociedade branca como padrão aprovados com Lula, né? Então aí, né, o professor fala aqui de acordo com a sua opinião, educar um ato político, então aí também foi agora recentemente com o governo progressista. Tudo bem. O reconhecimento da diversidade cultural exige que os alunos aprendam e adotem modos de vida tradicionais. Né, professor Paulo? Isso aqui a gente achou muito ridículo, né? Que o aluno urbano possa adotar modo de vida tradicional, então é falso também isso, né? Letra C, que o pessoal está marcando, é a correta. Abordar os livros didáticos a respeito de culturas indígenas ainda reproduz visão estereotipada, mesmo com tantos esforços para poder modificar essa realidade. Letra D, professor Paulo, essa aqui, quer comentar? A C ou a D? A D. Eu não estou conseguindo ler aqui. Vou ler. O ensino sobre história e cultura indígena deve ser oferecido como disciplina opcional para aluno interessado. De jeito nenhum, né? A própria lei já prevê que isso não é opcional, né? Muito bem. E a letra E, o sistema educacional formal deve promover o respeito pelas culturas primitivas. Primitivas? Também é falso, né? Não gente, dá então quem vai fazer? Tratar assim, né? A tríntema, né? A tríntema, né? O objetivo da integração é inserir um aluno ou um grupo de alunos que já foi anteriormente excluído. E o mote da inclusão, ao contrário, é de não deixar ninguém no exterior do ensino regular desde o começo da vida escolar, ou seja, ninguém de fora, né? As escolas inclusivas propõem um modelo de organização do sistema educacional e consideram a necessidade de todas, todos e todes, que é estruturado em função da necessidade. Mantuan, até pela leitura a gente já vê inclusão escolar, o que é, porquê e como fazer, obra de 2006. Segundo o texto destacado, é correto afirmar que, alternativa A inclusão e a integração designam o mesmo processo de inserir alunos excluídos no sistema regular de ensino. Então, nós temos exclusão, segregação, integração e inclusão. Processos históricos. Inclusão e integração são iguais? Não, são diferentes. Então, a alternativa A é falsa. Inclusão diz respeito a oferecer
espaço de discriminação positiva em instituições regulares? Não. A discriminação reversa não é o objetivo aqui da Mantuan. Letra C. A proposta de inclusão exige reformar o sistema de ensino desde a base, de modo a abri-lo para as diferenças? Sim. Então, corretamente, a letra C. Então, vamos lá. Vamos ver por que não é a letra E, tá bom, Cláudia? O paradigma da inclusão exige criação de escola separada para crianças com necessidade especial ou específica? Não. Letra E, né? Ela confunde um pouquinho, né? Então, ela causa confusão por causa dessa inversão na montagem do texto aí, né? Deveria ser a inclusão exige mudanças que atinjam a todos os alunos. Aí estaria correto. Aí, do jeito que ela está formulada, está dizendo que a integração é que faz essa exigência. E não, a integração não faz essa exigência. Né? É a inclusão que faz essa exigência aí. E do jeito que foi escrito aí, realmente causa essa confusão. E aí a professora, eu não vi qual que é mais, a que sumiu da minha tela, qual a professora. E permite mesmo a confusão que aconteceu aí. Só resta mesmo a C como possibilidade.